Eu gosto de água. Obrigado, Senhor. Amém. E assim é para você também completar isso com as palavras para Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida do irmão Lucas. Graças a Deus. O Senhor é bom o tempo todo. O Senhor manifestou a sua glória neste lugar. Aleluia. Louvado seja Deus. Grande é o Senhor que nos sustenta, que nos guarda, que nos fortalece. Aleluia, louvado seja Deus. E depois desse momento de adoração ao Senhor, vamos entrar na palavra de Deus. Vamos entrar naquilo que nos alimenta, naquilo que nos fortalece, naquilo que nos dá ânimo, naquilo que nos dá vigor, que é a palavra do Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus, abra a sua Bíblia. Lucas capítulo 9, verso 23. Louvado seja Deus. Este tema tem sido decorrido a esta semana, este mês, mais incisivo ainda este mês, tanto com os nossos irmãos face a face, quanto pelo grupo ao qual nós temos falado, ao qual nós temos ali tido conhecimento do que Deus ele faz, do que ele opera, entendimento do que o Senhor tem nos direcionado dia após dia. Amém? Lucas capítulo 9, no verso 23, vai dizer, amém? Os irmãos acharam? Amém. Aleluia. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a cada dia a sua cruz, e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque o que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. E em verdade vos digo, que dos que aqui estão, alguns que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. Aleluia. Os irmãos podem se assentar. Santo Espírito de Deus, aqui está a palavra do Senhor manifestada pela minha voz aos irmãos que aqui estão. Aqui também está diante desta palavra os irmãos que irão ouvir. Que não seja eu nem as minhas palavras a dizer, nem o meu entendimento, mas seja o Espírito Santo de Deus a falar aos nossos corações. Que não sejam as minhas mãos, mas as tuas, ó Senhor Jesus, a tocar em cada coração nesta noite, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Eu quero falar neste momento sobre a cruz de Cristo, a cruz que nós carregamos, e esta cruz que nos causa morte. Aleluia. A cruz de Cristo, quando nós a tomamos, ela nos causa morte. A partir do momento em que você tomou a cruz de Cristo, você decretou sobre a sua vida a sua própria morte. Sabe por quê? Porque quando no Antigo Testamento, quando alguém levava ou carregava uma cruz, significava que aquela pessoa estava indo em direção à morte. Ou seja, há pouco tempo depois ela estaria morta. E não é diferente comigo e com você. Porque quando você aceitou a cruz de Cristo, você aceitou ser morto. Você aceitou ser um cadáver ambulante por esse mundo afora. Mas somos um morto diferente daqueles que morrem e vão para debaixo da terra. Temos uma morte diferente daqueles que morreram por doença, porque sofreram um acidente ou algo do tipo. E o que nos traz esta morte a nós é a cruz de Cristo, que vai dizer: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz. Durante a nossa caminhada, o nosso caminho vai nos apresentar muitas cruzes, muitas coisas para nós podermos carregar na nossa caminhada de evangelho, no nosso dia a dia. E sabe o que nós devemos fazer com esta cruz? Tomá-la e carregá-la. Independente do dia que nós estamos vivendo,
Nós precisamos tomar essa cruz e continuar por esse caminho que Cristo nos deu o privilégio de andar. Nós temos um privilégio, irmãos, de andar nesse caminho. Nós temos um privilégio de carregar essa cruz. Se você não se sente assim, peça para o Espírito Santo de Deus trabalhar no seu coração, para que você sinta o privilégio e também a honra de carregar esta cruz, de andar por esse caminho, de andar por esse mundo afora, não pertencendo a este mundo, mas vivendo segundo a obra do Senhor que Ele tem para cada um de nós. Então, quando você toma a cada dia a sua cruz, toma aquela cruz sobre você e segue Cristo, as pessoas te veem como um morto. A cruz te garante a morte, mas Cristo te garante a vida. O mesmo Deus que te diz: se você tomar essa cruz, significará que você vai morrer, é o mesmo Deus que diz: se você tomar essa mesma cruz que te causará morte, eu te darei vida. Essa mesma cruz que te causa esta, vamos dizer, esta paralisação de viver neste mundo, é a mesma cruz que te dará continuidade para continuar andando. Mas irmão, eu estou morto, não poderei mais fazer nada. Esse é o mistério de Deus, porque são coisas que as pessoas normais, elas não entendem o mistério de Deus. É por isso que muitos não compreendem a obra e o trabalhar de Deus nas nossas vidas, na vida daquele que aceitou ser morto por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, por amor à sua palavra. E muitos olham para nós e dizem: ele vai ser morto, ele vai ser crucificado. E ele olha para nós e diz: louco. Realmente nós somos loucos, porque estamos indo em direção a um lugar aonde as pessoas, o caminho que estamos tomando, seremos perseguidos, seremos humilhados. Às vezes alguém vai dizer: oh, irmão, estou passando por uma tremenda perseguição. Irmão, perseguição não é você estar com uma doença, uma dificuldade. Isso não é perseguição. Isso é causas naturais da vida. Você sofrer uma perseguição do seu chefe ou do gerente do trabalho na sua vida, isso não é perseguição. Você sofrer ali algumas pessoas querer sempre o seu mal, isso não é perseguição. Sabe o que é perseguição, irmão? É você abrir a palavra do Senhor numa praça e alguém vier com uma arma, colocar no seu pescoço e dizer: ou você nega Jesus ou você morre. Isso é perseguição. Alguém te afrontar, isso não é perseguição. Entenda isso nessa noite. Perseguição é as pessoas querer calar a sua voz de adorador. Isso é perseguição. Então, se você passa por um problema, ou seja, na sua juventude, com os seus filhos, isso não é perseguição. Isso não é o diabo. Coisas naturais da vida. Ponto. Mas se alguém te ameaça de morte porque você está pregando o Evangelho, isso sim é perseguição. As pessoas romantizaram a perseguição, porque tudo hoje em dia é perseguição. Se eu estou gripado, eu estou sendo perseguido. Se eu não tenho um sapato para usar, eu estou sendo perseguido. Se eu não tenho um trabalho, eu estou sendo perseguido. Ocasião da vida, nada mais. Não culpe Deus pelas coisas naturais que você tem que viver, que você tem que passar, em nome de Jesus. Mas voltando para a nossa vida e a nossa caminhada com Cristo e carregando a nossa cruz, porque quando ele fala que aquele que perder a sua vida por amor a mim, este a salvará, a cruz te garante isso também, que mesmo que você perca a sua vida, você terá uma nova vida em Cristo Jesus. Como você me garante isso, irmão? João 3 vai dizer que Nicodemos foi se encontrar com Jesus à noite às escuras, e Jesus disse para ele: para você ter uma nova vida, você precisa nascer de novo, ou seja, você precisa carregar a cruz de Cristo, que te dará morte. Nasça de novo na cruz. A cruz não somente te mata, mas ela te faz reviver. Glória a Deus. Não é nada sobre
Aqueles que pregam sobre a ressurreição, sobre o novo nascimento, que a pessoa vai nascer e se tornar uma nova pessoa, não é isso. Mas a cruz de Cristo garante que você, um homem de idade avançada, uma mulher de idade avançada, vai morrer, mas não será para ir para o leito de morte ou para um caixão. Você vai morrer para a sua vida antiga, sepultará a sua vida antiga, mas começará uma nova vida, ou seja, um novo nascimento, para ter uma vida com Cristo, para ter uma vida e um caminhar com Cristo. Isto é perder a vida por amor a Cristo. Isto é viver por Cristo. Há uma grande diferença da gente viver e morrer por Cristo. Eu posso viver por Cristo e não querer morrer por Ele. Eu vivo porque Cristo me sustentou. Porque Cristo me sustentou. Eu morro porque Cristo vive em mim. Então essa é a nossa vida. Louvado seja Deus. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, mas eu já estou vivo, em carne e osso, em pele, falando, me comunicando. Como que ele diz que se eu quiser ainda viver? Eu estou em vida, tenho vigor, tenho saúde, mas esta vida que nós vivemos não se compara com a vida que Cristo tem para mim e para você. Todas essas coisas deste mundo, todas as perseguições falsas deste mundo, não é comparado com as perseguições que virão sobre você. Sabe por que você não irá morrer quando você sofrer a verdadeira perseguição? Porque você já não vive mais você vive Cristo. E se você vive Cristo, já não é mais você falando, já não é mais você andando, já não é mais você correndo, mas é Cristo trabalhando e se movimentando através do teu corpo, através da sua vida. A palavra nos garante, porque o Senhor, Ele habita em mim, Ele habita em você. Portanto, se Ele habita em mim, Ele anda comigo. Os movimentos que eu faço, o Espírito Santo de Deus acompanha. O passo que eu dou, o Espírito Santo acompanha. Mas quando eu vou para um local aonde o Espírito Santo te diz: olha, tu está voltando para a antiga morte, tu está voltando para a antiga vida de onde eu te tirei, eu te salvei, tu está voltando de novo. E o Espírito Santo de Deus estando em mim, porque eu já não vivo mais eu, e se eu não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Irmãos, as atitudes que eu tomo não devem ser segundo a antiga vida que eu vivia. Tem que ser diferente. Como assim, irmão? Exemplo: eu bebia na antiga vida, mas eu tenho uma nova vida por causa da cruz de Cristo. E por uma ocasião eu passo por frente de um bar onde eu vivia a minha antiga vida, mas hoje eu sou uma nova criatura. Se eu tentar adentrar aquele ambiente novamente, eu me lembrarei, porque eu não sou mais o mesmo. Eu morri para aquela vida, eu não vivo mais aquela vida, eu vivo para Cristo. Então o Espírito Santo de Deus automaticamente vivendo em mim me direcionará para outro caminho, dizendo: tome cada dia a sua cruz e siga Cristo, porque se você perder a sua vida aqui, a salvará no Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos ler Romanos 8:36. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a teu nome. Então, quando alguém te perguntar por que você carrega uma cruz, por que você anda com uma cruz, responda: porque eu tenho uma nova vida. E se eu não carregar esta cruz, a vida que eu tenho hoje não durará nem um dia sequer. Porque o que me garante, o que me fortalece a vida que eu tenho hoje é a cruz de Cristo. Aleluia. Romanos 8:36 vai dizer: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelha ao matador. Por amor ao Senhor Jesus,
você é levado, irmãos, à morte. Você é direcionado unicamente para a morte. Mas eu já morri com Cristo. Mas haverá uma segunda morte. A morte que eu tenho quando eu estou com Cristo é a morte espiritual. Jesus, eu tomei a cruz, não vivo mais eu, tenho uma espiritualidade de Deus agindo através de mim. Mas haverá um dia, irmãos, que essa mesma cruz nos levará para a morte. Sabe por quê? Porque as pessoas, como eu estava dizendo das perseguições, as pessoas chegarão até mim, até você, e dirão para você: nega Jesus, larga essa cruz e siga as vontades do mundo, do diabo. E você dirá não, e você será levado como ovelha ao matador. Você será levado. Mas eu estou cheio de vida, mas será levado. Eu estou no meu momento melhor da minha fase, da minha vida, mas será levado. Irmãos, o meu filho acabou de nascer, mas será levado. Você está em um caminho de morte e não tem como retroceder, não tem como voltar. Você pode até voltar, mas a cruz não volta contigo. Ela está lá aonde você deixou. Ela não volta. Ela não volta. Ela permanece lá. Porque se um dia você decidir carregar novamente este fardo que Jesus nos garante que é leve, mas é a cruz, mas é leve. Pode ser uma cruz de braúna. Braúna é uma madeira muito forte, muito pesada, que motosserra dificilmente corta. Mas é uma árvore pesada. Mesmo que seja uma cruz feita de uma árvore pesada, se torna leve, porque o Senhor me dá força para carregar esta cruz. E sendo você levado por um caminho de morte, você será levado. Mas Jesus, Ele vai nos garantir algo aqui, ó. 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, porque por aquele que nos amou. Mesmo que você morra fisicamente, em Cristo você estará vivo, terá uma nova vida com Ele, andará com Ele, continuará adorando a Ele. A adoração que você faz aqui neste lugar não cessará depois da sua morte, mas continuará lá juntamente com os anjos. Nada vai parar, mas irá continuar. Essa vida que você vive hoje, de adorar ao Senhor, de glorificar o nome do Senhor, você acha que vai terminar? Se você tem prazer hoje, de adorar hoje, de glorificar hoje, de pular hoje, amanhã você terá também toda essa força, mas só que diferente, face a face com o Senhor, frente a frente, nada irá impedi-lo. Nada. Porque o que poderá nos separar do amor de Cristo? O que pode nos separar quando você decide realmente morrer para Cristo e viver para Cristo, missionário? O que pode te separar, presbítero, quando você realmente decide largar as bagagens e andar somente com a cruz? E alguém dizer para você: não, tu és salvo, e você olhar no fundo dos olhos e dizer: eu sou salvo. Além de ser salvo, eu tenho uma nova vida. Porque tem gente que tem medo de responder que é salvo. Irmão, tu és salvo. E se Jesus voltasse: irmão, espera um pouquinho. Você acha mesmo que Jesus vai esperar você mudar de vida enquanto Ele está 2000 anos lhe esperando? Se nós não mudamos ontem, antes de ontem, se nós não decidimos mudar hoje, não é amanhã que nós iremos mudar. Se nós não decidimos carregar a cruz de Cristo hoje, amanhã não conseguiremos carregar, porque talvez não estaremos mais aqui. Poderás tu acrescentar um côvado ou estatura ao seu dia, à sua vida? Mais um ano, mais um dia? Nós não somos o rei Ezequias, que foi lhe acrescentado 15 anos. Eu não sou o rei Ezequias. Eu não sou, você não é o rei Ezequias.
hoje virar o nosso rosto para a parede e chorar, e chorar, e chorar, e chorar, e pedir: Jesus, dá-me mais 15 anos. Não adianta mais. Sabe por que não adianta mais você pedir mais vida para Cristo, para o Senhor? Porque Ele já te deu vida. E se você tem vida, não tem como Ele colocar mais vida naquilo que já vive. Não tem como. Já foi plantado a árvore, tem que esperar crescer para dar fruto. O fruto não sairá nem das raízes e nem do tronco, sairá no tempo oportuno, que vai gerar flor, e da flor vai gerar os frutos. Cristo não acrescenta vida mais na vida que você já tem, porque você já tem uma nova vida com Ele. Você já nasceu de novo com Ele. Um dia fomos Nicodemos. Por quê? Como assim? Terei que nascer de novo? Tem que nascer de novo. Um dia fomos como aquelas pessoas que estavam diante de Pedro. Pedro, o que faremos então para sermos salvos? Arrependa, seja batizado. Toma a cruz e siga Cristo. Este é o plano. Esta é a obra redentora do Senhor sobre a minha vida e a sua. Aleluia. 38, né? Porque estou certo, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você viu que nada pode te separar mais, está aliançado, está amarrado, nada mais te separa, nada mais, exceto uma questão: se você abandonar a cruz. Sabe por quê? Porque tem alguém que diz que Deus está dando chave, Deus está dando chave, Deus está dando chave, mas sabe qual é a chave da sua salvação? É você carregar a cruz. É você se imaginar mediante uma grande porta, e a chave que você carrega é a cruz. Nenhuma outra chave tem acesso. Não, a fechadura é certinha para a cruz, a medida exata, nem mais e nem menos. Não adianta a gente colocar um outro algo. É a cruz de Cristo que te garante a salvação, porque somos crucificados com Ele. E se somos crucificados, automaticamente levamos cruz. E você não pode ser como alguns que carregam a cruz, caminham com a cruz, mas em determinado ponto quer largar a cruz. Sabe o que vai acontecer, irmãos? Haverá um dia em que o Senhor te mandará atravessar o Jordão. Sabe o que é o Jordão? O rio. Passar para o outro lado, acessar uma terra prometida, um local onde manda leite e mel. Precisa atravessar, mas você precisa de uma ponte. Você precisa de alguma coisa para você atravessar. A cruz dará o cumprimento certinho, como uma ponte para você atravessar daqui para lá, da terra para o céu, da vida aqui para a eternidade lá. Te dará esta oportunidade, somente a cruz de Cristo. Então, se você, no meio do caminho, começa a cortar a sua cruz, cortar um pouco ali, um pouco aqui, vou cortar a ponta aqui, porque está muito pesado. Quando você chegar no Jordão, não dará o cumprimento para você passar. E você vai para trás, mas Senhor, eu caminhei tanto. Mas o que você vai ver para trás também é que você deixou vários pedaços da cruz que Cristo te mandou carregar inteira. Não é a metade, não é o superficial, não é o meio termo, é completo, é por tudo. Não há uma metade, não há uma porcentagem, é tudo ou nada, é Cristo ou Cristo. É a morte ou é a vida, ou é a salvação
como a gente levar. Não tem como eu viver a metade de salvação do corpo e metade de condenação. Não tem como. Ou é ou não é. Ou serve ou não serve. Ou carrega ou não carrega. Porque você entende que nada pode te separar. Glória a Deus. Condição, nada pode separar. Mas você precisa ser, precisa caminhar, precisa carregar. Aleluia. Mateus 27, 32. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vai falar sobre a crucificação de Cristo. E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Encontraram um homem. Ali Jesus Cristo, em corpo, encontrou alguém para poder ajudá-lo, porque ele estava fraco e debilitado fisicamente. Ele encontrou alguém para ajudá-lo. Mas, meu irmão, você e a sua caminhada com a sua cruz é você e o auxiliador Espírito Santo de Deus. Ninguém vai poder pegar lá na ponta para ficar mais leve para você andar. É você e o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus que vai te dizer: ó, levanta um pouquinho para equilibrar, traz mais para o ombro, está doendo o ombro direito, passa para o esquerdo, mas continua carregando a sua cruz. Continua. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram de beber vinho misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançaram as sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Mas havendo o crucificado, você foi crucificado. Você foi crucificado. Mas há uma diferença entre a crucificação que eu sofri por amor de Cristo e a sua crucificação. Porque Cristo foi crucificado por causa e condenado por causa do quê? Porque os sacerdotes fariseus o acusavam de blasfêmia. Mateus 26. Que os sacerdotes o acusavam de blasfêmia. Quando Jesus disse: e vocês verão o Filho do Homem descer com seu pai e os anjos do Senhor das nuvens do céu. E os sacerdotes o acusam de blasfêmia. Ou seja, ele estava sendo condenado à crucificação por blasfemar. E você foi crucificado por quê? Porque foi condenado ou porque foi salvo? Por que você está crucificado com Cristo? Porque deixe-me pensar. A palavra do Senhor fala que dos meus pecados ele não se lembra mais. Então, se ele não se lembra mais dos meus pecados, então não é mais condenação. Eu não estou crucificado porque eu estou sendo condenado. Eu estou sendo crucificado porque eu estou sendo salvo nele. Glória a Deus. Eu estou sendo salvo. Por isso que você deve levar a sua cruz, porque você é salvo, porque você está crucificado com Cristo, e nada mais pode tirar isso de você. Glória a Deus. Quando você trilhou esse caminho, certamente você pensou, eu pensei, serei condenado. Eu estou indo ao caminho de morte, porque eu pequei, eu roubei, eu adulterei, eu fiz todas as coisas que o diabo gosta. Então, se Cristo está me chamando, irmão, Cristo te chama a aceitar esta crucificação, a aceitar esta morte. E Cristo, quando Cristo me chamou você, certamente nós pensamos: serei crucificado e condenado.
com todo o nosso julgamento dentro de nós, porque cada um sabe o caminho que segue, cada um sabe o sentido que anda, cada um sabe a seta que dá para onde vai entrar, cada um sabe que quando deu a seta para a direita, então para a esquerda, cada um sabe que quando colocou a primeira, quis dar ré, cada um sabe dos seus erros, cada um sabe dos seus caminhos, cada um sabe do seu próprio pensamento. Estava eu lá diante do Senhor, indo ser crucificado e pensando, serei condenado. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Ele nos amou de uma tal maneira que nos deu o seu único Filho. Sabe para quê, irmãos? Não é para nós sermos mortos crucificados, mas era para vivermos estando mesmo crucificados. Não estamos mortos, estamos vivos em Cristo Jesus, porque Ele nos garantiu. Ele nos garantiu. Então tome a cruz do Senhor, para que você siga esse caminho. Não viva mais você, não viva mais as suas vontades, os desejos do seu coração, da sua mente, em nome de Jesus. Não viva o teu querer, mas viva o querer do Senhor. Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Aleluia. Verso 6. Estais crucificado com o Senhor. Está crucificado com o Senhor, está morto no Senhor e esperando a vida no Senhor. É um dilema, é um mistério que ninguém entende, e alguém sem intelecto espiritual vem tentar decifrar aquilo que Deus está falando. O Senhor fala, essas coisas não são para ser reveladas agora, é no futuro. Ou seja, tem gente que a palavra não vai ser revelada, não vai, mas Deus nos revela a sua palavra, e somos tidos como loucos deste mundo, amém? Romanos 6, 6. Sabendo isso, você sabe que o nosso velho homem, meu eu antigo, homem velho, velho homem foi com ele crucificado. Você já está crucificado com o Senhor, não tem mais volta, é só seguir firme nesse caminho, sem desfalecer na fé, sem paralisar na fé, sem olhar para a direita, sem olhar para o irmão que não se comporta da forma que deveria, sem olhar para aquele que não faz como deveria, sem olhar para ti mesmo, porque faz muito, os outros fazem nada. Porque a gente quer falar muito do outro, o outro faz, outro faz, outro faz, outro faz, outro não faz, outro não faz, outro não faz. Mas e você? Qual é a sua preocupação? Deixe os outros e se preocupe com a sua crucificação em Cristo. Não busque ser reconhecido por carregar a cruz deste mundo. Tem tanta gente deixando a cruz, pastor, porque está procurando reconhecimento nas pessoas. Olha, o irmão não está vendo que eu estou carregando há tanto tempo esta cruz e não me dá essa promoção, e não me eleva neste cargo, e não me levanta como homem de Deus, como obreiro da casa. Não olhe para estas coisas, porque você deixará de lado a sua cruz. E o propósito de Cristo não é esse. O propósito de Cristo não é você ter uma estatura elevada mediante aos homens e às mulheres. O propósito de Cristo é que você seja salvo e tenha uma vida eterna. Está preocupado? Porque você faz e os outros não fazem? Porque você corre e o outro anda? Se você se preocupasse mais com a cruz que Cristo te deu, você se esqueceria dos outros e olharia para a cruz e diria: obrigado, Senhor, graças te dou porque tenho esta cruz. E se não fosse esta cruz,
nada seria. Nada seria. Aleluia. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, Cristo Jesus, para que o corpo do pecado seja desfeito. O seu corpo de pecado foi desfeito. O que nos traz a palavra foi esquecido. Todos os pecados que você cometeu foi desfeito, foi anulado. O Senhor se esqueceu, foi lançado no mar de esquecimento. Deus dele não se lembra mais. A palavra do Senhor nos garante isso, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto, irmão, tu está morto, está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Alguém pode dizer, mas você vive uma vida morta. Irmão, esquece que você está morto, mas se lembre que você vai viver em Cristo, com Ele também. Glória a Deus. Não é nele, não é ao redor dele, é com Ele viveremos. Não é Ele, os anjos lá e nós aqui, não, é com Ele junto. Unidade de todo mundo junto, reunido. Cristo Jesus lá e nós olhando Ele daqui. Senhor, estou vivendo contigo, assim como a palavra garante. Assim como a palavra, o versículo garante: viverei contigo, estarei contigo. Aleluia. Então, a nossa vida não pode ser medida com as coisas desse mundo, com as coisas dessa terra. A nossa vida pertence ao Senhor. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Quem tem domínio sobre você? Jesus tem domínio sobre você? Amém? Glória a Deus. Se Jesus tem domínio sobre você, e a morte já não opera em Cristo, e você está em Cristo, a morte também não opera em você. Você já não mais morre, mas você vive em Cristo Jesus. Não há mais morte para você, irmã Deus. Não há mais morte para você, irmã Maria, o diácono Nilson, o irmão Douglas, os demais irmãos que aqui estão. Não há mais morte para você. Não há mais dor, não há mais sofrimento, não há condenação no fogo eterno do inferno, não há, porque a morte que poderia te condenar e levá-lo à morte está em Cristo, e em Cristo podemos todas as coisas. Podemos todas as coisas em Cristo. É que as pessoas se esquecem disso, né, irmão Lucas? Eu vinha conversando com o irmão Lucas. As pessoas se esquecem disso. As pessoas se esquecem que ela não mais vive ela, e ela quer fazer dela, do corpo dela, como se fosse ela governando, como se fosse ela dominando. Quando você faz isso, quando você corta, quando você faz, quando você não faz, você está tirando o domínio que anulou a morte sobre a sua vida e colocando o seu próprio domínio, a sua própria governança. Você já não mais orienta o Pai, o que eu posso fazer, o que eu devo fazer. Irmão, da mesma forma que você deve uma satisfação ao seu chefe, você deve uma satisfação, um pedido de sabedoria, de direção, um conselho a Deus que tem domínio sobre você. Sabe por quê? Porque quando você está cumprindo um horário de trabalho, o seu patrão diz: vai lá, e você vai, vem cá, e você faz, pega e você pega, trabalha e você trabalha. Com Cristo não é diferente. Se Cristo mandar você ir, você vai. Se Cristo mandar fazer, você faz, porque não é mais você, é Cristo. Glória a Deus. Tem uma morte de cruz, e carregue a morte sobre você.
Você está morto para o pecado, para os deleites deste mundo, para as vontades da carne, mas vivendo no Senhor. Em nome de Jesus. Que esta palavra traga um despertar para você que abandonou a cruz, que abandonou o Cristo, que abandonou até mesmo a morte que crucificada que Cristo deixou na cruz. Que você se lembre hoje, nesta noite, que você não vive mais você, que você não anda mais como você quer andar, como você andava, que você não vive mais no velho homem. Glória a Deus. As velhas coisas se passaram, eis que tudo se fez novo na sua vida e na minha vida. Obrigada. Em nome de Jesus. Glória a Porque Deus. não, se eu tivesse no velho homem, eu não poderia estar pregando aqui hoje. Se o pastor estivesse no velho homem, ele não poderia pastorear. Se o irmão ou a irmã que louva tivesse na velha carnalidade, no velho corpo, e não tivesse morrido, e não tivesse nascido de novo, você não poderia estar aqui. Porque só quem está aqui, irmão, só quem está aqui é quem escolheu morrer para o seu velho homem, mas viver para Cristo. Glória a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Que a palavra do Senhor esteja nos seus corações, sempre te dando direção, sabedoria, força e principalmente vida em nome de Jesus. Assim, agradeço a oportunidade e as palmas do Senhor.